Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui, beleza? Tamo junto. Olá pessoal, a nossa aula de atualidades do mercado financeiro do dia de hoje vai falar a respeito do sistema de pagamento instantâneo do Brasil, mais conhecido lá pela sua sigla PIX. Importante lembrar que o PIX, na verdade, não é nenhuma abreviação de absolutamente nada. O Banco Central quis dar apenas a ideia, de algo que é feito de maneira inovadora, de maneira moderna, de maneira rápida, E por isso escolheu, o nome PIX, tudo bem? Que lembra aí pixel, Mas nada que isso tenha a ver com algum tipo de sigla. O sistema é o sistema de pagamento instantâneo. E isso é uma verdadeira revolução nos sistemas de pagamento no Brasil e em outros países do mundo que adotaram a mesma modelagem. Isso porque ele é feito basicamente de forma instantânea. A grande maioria das operações realizadas com PIX, tem duração de concretização da operação em menos de 20 segundos, então ela é praticamente instantânea. Algumas delas não chegam a durar 5 segundos para que a transação seja realizada. Mas aqui você tem que ter uma certa atenção, sobretudo em termos de questão de prova. Pode acontecer de uma operação de PIX não ser realizada de maneira instantânea, tanto pela instituição na qual está recebendo o crédito, quanto aquela que está fazendo a transferência dos valores? Pode. E isso pode acontecer em virtude eventual de instabilidades no aplicativo do seu smartphone ou do seu tablet, pode acontecer por instabilidade na plataforma da instituição pela rede mundial de computadores, que é a internet, e pode acontecer por um problema de comunicação em determinadas localidades. Nessas situações, a empresa, tanto que recebe quanto aquela que transfere os valores, estão isentas de punição da autoridade monetária do Banco Central, quando comprovada que houve um problema de ordem técnica que impediu que aquela realização de transação financeira acontecesse de maneira imediata. Então você tem que estar muito atento para a prova, sobretudo quando a gente tem uma banca como a CESP, que volta e meia cobra uma pegadinha como essa, Nessas três hipóteses, a instituição pode reter a movimentação por um período maior do que esses 20 segundos, que normalmente é a média, para que a realização da operação se concretize. Perfeito? Bom, é importante lembrar que o PIX pode ser realizado 7 dias por semana e 24 horas por dia. E, portanto, pode ser realizado em sábado, domingo, feriado, Mesmo que esse feriado seja um feriado universal, como o dia 1º de janeiro de cada ano. E, portanto, é uma operação segura, rápida, fácil e que caiu no gosto do brasileiro. Hoje, o PIX é o sistema de transferência de recursos e de pagamento de recebimento mais utilizado em todo o Brasil. Superou, inclusive, as modalidades do dinheiro de plástico, do cartão de crédito, do cartão de débito e também daquele cartão pré-pago ou de benefícios, como auxílio alimentação ou refeição. Então, é a modalidade de pagamento, de transferência de valores de recebimento mais utilizada no Brasil no dia de hoje. Uma pergunta importante que às vezes a galera se pergunta é: quem é que pode transferir ou pagar ou receber valores através do PIX? Vamos botar aqui no quadro e a gente comenta cada um deles para você. Vem para cá. Então, uma pergunta importante é, o PIX pode ser realizado entre quais agentes, Nós podemos ter o modelo person to person, nós temos o modelo person to business, o modelo, claro, business to business, person to government, e essa é uma modalidade nova que a gente vai falar, e o o business to government. Então, o PIX pode ser utilizado, por exemplo, no pagamento de pessoa para pessoa, person to person. Então, eu posso transferir ou pagar um determinado valor qualquer diretamente para uma outra pessoa, que pode ser lá
alguém que eu esteja devendo ou que eu precise transferir um valor qualquer. Claro que eu posso fazer transferência ou pagamento e recebimento quando ocorre o pagamento de pessoa para uma empresa, né? Então eu posso pagar, por exemplo, uma conta qualquer. Inclusive, a gente vai observar que hoje nós temos o QR Code estático, mas está entrando, né, o QR Code dinâmico, né? E ele permite lá que uma série de operações sejam realizadas de pagamento direto pelo QR Code e não mais simplesmente pelo antigo código de barras, seja ele digitado, seja ele fotografado, né? Eu posso agora utilizar uma outra modalidade. Claro que eu posso utilizar dentro do modelo Business to Business, que é o pagamento ou recebimento ou transferência de valores entre empresas, e o que é uma grande novidade, né, é que nós temos a possibilidade agora também de, por exemplo, realizar pagamentos ou transferências de valores devidos para o governo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, a modalidade de pagamento de tributos, por exemplo, já pode ser realizada diretamente através do sistema Pix. Há uma grande novidade a partir de janeiro de 2023 e a gente tem que estar atento a isso para a prova. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, dá uma olhada para cá. O modelo, né, person to person, né, é aquele modelo, né, de pessoa para pessoa, pagamento, recebimento, transferência de valores. O person to business, né, que é o pessoa para empresa. Eu tenho a modelagem do business to business, né, que é o da empresa para outras empresas. Tenho a modelagem daquele da pessoa física, né, para o governo. Ou eu tenho a possibilidade da empresa realizar pagamentos, né, ou eventualmente valores a transferir diretamente para a figura do governo nas suas três grandes esferas. Tudo bem? Bom, qual é a grande questão então, pessoal? Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro, é o meio de pagamento criado pelo Banco Central, em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora do dia. O Pix pode ser realizado através de uma conta corrente, de uma conta poupança ou de uma conta de pagamento pré-pago. Além de aumentar a velocidade de pagamento ou transferência feito e recebido, o Pix tem potencial, primeiro, de alavancar a competitividade e a eficiência do mercado, já que pagamento, recebimento, transferência de valores, Pix troco, né, ou Pix saque pode ser realizado de maneira muito eficaz e com economia de recursos. Isso significa baixar o custo de transação por parte das empresas e das instituições financeiras, bancárias ou não, e aumentar a segurança, além de aprimorar a experiência dos clientes. Incentivar a eletronização do mercado de meios de pagamento de varejo, reduzindo o custo e criando facilidades. Promover a inclusão financeira, já que eu posso transferir valores, fazer pagamento direto, por exemplo, de uma conta poupança, que é mais simples do que uma conta corrente, né? Preencher uma série de lacunas na cesta de instrumentos de pagamento que estão disponíveis atualmente para o conjunto da população. E aí, como é que funciona o nosso Pix, né? Eu tenho, por exemplo, o pagador numa ponta e o recebedor na outra ponta. No primeiro momento, eu tenho o provedor de conta transacional, que é sempre uma instituição autorizada a operar pelo Banco Central, que queira oferecer o serviço de pagamento instantâneo. Ela pode estar conectada direta ou indiretamente, conforme as explicações a seguir. Um exemplo são os bancos digitais, fintech e instituição de pagamento. Eu tenho o iniciador de pagamento, que é a instituição responsável por iniciar a transação
a pedido de um cliente com conta em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, observe que ele não participa da liquidação financeira da transação. O exemplo são os aplicativos de delivery ou de transporte que efetivem pagamentos em suas plataformas. Eu tenho o participante indireto, que são as instituições responsáveis por oferecer a conta para o cliente, mas que não tem conexão direta com o sistema de pagamento instantâneo e que não participa da liquidação financeira da transação. Eu tenho o participante direto, que são instituições com mais de 500 mil contas transacionais, autorizadas pelo BC e que oferece a conta para o cliente, como mantém conta própria de pagamento instantâneo junto ao BC, é o responsável pela liquidação financeira da transação. A base de dados, que é aquela que identifica os dados das contas dos recebedores, que pode ser o e-mail, a conta de celular ou CPF, por exemplo, a infraestrutura única de liquidação, que é o ambiente em que ocorrerá a liquidação das transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a partir daí, participante direto, participante indireto, direto para o recebedor. Perfeito? Bom, o que é possível fazer com o Pix, né? Pagamento entre pessoas e estabelecimentos comerciais, incluindo comércio eletrônico, né? Eu tenho entre estabelecimentos, como pagamento de fornecedores, por exemplo, é o business to business, para transferências envolvendo entes governamentais, como pagamento de taxas e impostos, na transação person to government, pessoa física para o governo, ou business to government, né? Ou seja, de empresa para o governo. Aqui um comparativo, né, que eu acho que é legal, dos três serviços. O TED, por exemplo, era necessário as informações do recebedor, o mesmo era exigido, né, no DOC. Já o Pix, eu preciso apenas da chave. Para o recebimento, quando feita dentro do horário, o TED levava 90 minutos. Quando feita fora do horário, somente no próximo dia útil. No caso do DOC, o dinheiro era acreditado somente no próximo dia útil. E no Pix, praticamente instantâneo, em poucos segundos acreditado na conta do recebedor. A disponibilidade, o TED só em dias úteis com horário limitado, mesma situação do DOC, né? E no caso do Pix, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados e fim de semana. No caso do TED era sem limite, no caso do DOC até R$ 4.999,99 e no Pix, novamente, sem qualquer tipo de limite. Tudo bem? Bom, aqui é importante a gente lembrar que os tipos de QR Code, né, vão começar a mudar. A gente tem hoje ainda um QR Code que é estático, né, que é utilizado em múltiplas transações e que permite definir um valor fixo para o produto ou a inserção de um valor pelo pagador, que é ideal para varejista e prestação de serviço pessoa física, mas está entrando o QR Code dinâmico, né, que é aquele de uso exclusivo de cada transação, que além do valor ele permite a inserção de outras informações, como a identificação do recebedor, é gerado por um sistema para diversas transações, o que facilita a conciliação e também a automação comercial. Bom, tem um cronograma de funcionalidades do Pix, né? Lembrando que em 2022 agora nós tivemos a requisição de pagamento, com a criação de cobrança pelo usuário recebedor, e para 2023 está prevista a possibilidade do pagamento com documento utilizando o sistema Pix. Quero te lembrar que há uma série de mudanças que foram acolhidas pelo Banco Central, que vão alterar
a forma com a qual nós vamos utilizar o Pix a partir de 2023. Havia uma grande preocupação do Banco Central com a existência de fraude, de sequestro eletrônico ou de sequestro relâmpago no Brasil, o que fazia com que as pessoas sequestradas ou em caso de fraude conseguissem transferir grandes quantidades de dinheiro através do sistema Pix, inclusive de noite, de madrugada, permitindo então que o Pix fosse um auxiliar da criminalidade para obter rapidamente uma vantagem de ordem financeira sobre aqueles que eram vítimas desse tipo de crime. E aí, você se lembra que o Banco Central havia baixado resolução limitando a quantidade de valores, né, que os usuários poderiam transferir ou pagar através do sistema Pix de maneira diária e, por exemplo, em horário noturno. Lembrando, né, que para baixar o valor, o usuário poderia escolher, né, um limite máximo diário de transferência, inclusive por horário noturno, por horário diurno, né? E as instituições eram obrigadas a dar essa limitação. Isso cai por terra a partir do dia 2 de janeiro de 2023. As instituições não serão mais obrigadas a dar um limite de Pix que os usuários possam fazê-lo. Então, por exemplo, se antes determinada instituição limitava o valor de uma transferência a R$1.000 com R$3.000 diários, eu teria que fazer 3 Pix de R$1.000 para poder chegar até o meu limite diário. Isso cai por terra a partir de 2 de janeiro de 2023. Eu posso simplesmente fazer um Pix de R$3.000 nesse meu exemplo. O que acontecerá é que a instituição poderá colocar um limite por um determinado período de tempo, né? Então, em determinado dia ou, por exemplo, em determinadas horas, a pessoa só pode fazer a transferência de um determinado limite, mas não há um limite para cada Pix de maneira individual. E no caso das empresas, né, o Banco Central foi além. Disse que os bancos podem determinar ou não limites por período ou limites de valores, né, de transferência ou de pagamento pelas instituições empresariais, tudo bem? Isso são mudanças importantes que vigoram a partir do início de janeiro de 2023. Uma outra questão, uma outra mudança importante é que o Banco Central, ele autoriza agora ao que o Tesouro Nacional pague o funcionalismo federal, bem como os aposentados e pensionistas, diretamente através do Pix. E, portanto, né, aquele velho crédito em conta que é realizado para os funcionários públicos federais pode acontecer agora de maneira mais rápida e mais barata para o erário público, sendo realizado através de Pix. É mais segurança para o governo, é mais segurança para as instituições, é mais rapidez por parte do funcionário público e do pensionista ou aposentado para o recebimento desses valores. E isso tende a induzir a que governos estaduais e municipais também passem a utilizar o Pix para esse tipo de pagamento. Da mesma maneira que há uma alteração para 2023 no Pix Saque e no Pix Troco, tudo bem? A gente já vai ver, eu coloquei no material para vocês. Vem para cá. Então, o Banco Central ele anunciou uma série de atualizações nas regras de transação via Pix. A partir de 2 de janeiro de 2023, os bancos não precisam mais impor limites de valor, apenas uma restrição por período de tempo. Então, por exemplo, se antes da mudança, quem tinha um limite, por exemplo, de 1.000 por transação ou 3.000 por dia, precisava fazer 3 operações para movimentar o valor máximo diário, agora ele poderá fazer isso numa única transação de R$3.000. Lembrando aqui que permanece a resolução do Banco Central para que, se o cliente quiser diminuir o seu valor diário, isso tem que ser feito de maneira automática pelos sistemas do banco, que pode ser pelo app, pelo celular ou smartphone ou tablet, ou pela internet, diretamente na página do banco. Isso tem que ser feito de maneira automática se eu quiser diminuir o valor
de Pix que eu posso passar diariamente ou por determinado período de tempo. Por um outro lado, se eu quiser ampliar o limite diário de Pix ou de cada operação que eu quero realizar, o banco tem de 24 a 48 horas para fazer essa alteração em relação ao cliente. Para aumentar, não é automático. Para diminuir, tem que sê-lo. Perfeito? Olha para cá. Para as empresas, o limite para transações com Pix fica a critério de cada instituição financeira. O BC também elevou o limite para retirada de dinheiro por meio de modalidade Pix-saque e Pix-troco, né? O valor máximo passou de 500 para 3.000 por dia e de 100 para 1.000 no período noturno. Porém, existem regras para os clientes solicitarem mudança nos limites, né? Os pedidos para diminuição dos valores de operações via Pix devem ser aceitas pelas instituições de forma imediata, porém, a solicitação para aumento de limite tem um prazo de 24 e de 48 horas para serem analisadas pelos bancos. Perfeito? O BC também alterou a regulamentação para o pagamento de salário e benefício previdenciário do governo federal. Agora, o Tesouro Nacional poderá pagar salário do funcionalismo, aposentadoria e pensão por meio de Pix. O BC também facilitará o recebimento de recurso por correspondente bancário através da modalidade. E assim, o Pix se consolidou como meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Legal? Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do mercado financeiro do dia de hoje vai falar a respeito das transformações pelas quais o mundo bancário e financeiro sofrem a partir de um amplo processo de digitalização de produtos e serviços. São as transformações do mundo digital atuando agora no sistema bancário e no sistema financeiro. Bom, primeira questão importante é a gente lembrar que até um tempo relativamente recente, a área de tecnologia da informação e da comunicação era considerada basicamente como uma área de apoio para as instituições financeiras e bancárias. Era entendida, portanto, fundamentalmente como uma atividade meio. A criação, por exemplo, dos apps, dos bancos e das instituições financeiras, a criação de páginas de internet, a manutenção de bancos de dados, era considerada essa tecnologia fundamentalmente uma atividade de apoio à atividade principal, que era basicamente a venda de produtos e de serviços bancários e financeiros de uma maneira geral. Tudo isso mudou, sobretudo pela percepção de que hoje a tecnologia da informação e da comunicação penetra e já penetrou em vários segmentos da sociedade, fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia. As instituições então perceberam que, na verdade, a tecnologia da informação e da comunicação não poderia ser tratada somente como uma atividade de apoio, como uma atividade meio, mas que ela poderia ser utilizada numa posição estratégica para alcançar um número cada vez maior de clientes potenciais ou efetivos, de ofertar uma gama cada vez maior de produtos e serviços, de contribuir para a democratização do acesso ao serviço financeiro e bancário e, claro, garantir a lucratividade e a sobrevivência das instituições. A partir daí, a gente vai ver uma verdadeira revolução acontecer dentro do mercado bancário e financeiro. E essa revolução, ela é composta em grande parte por uma tríade. A transformação digital no mercado financeiro vem primeiro com a ideia da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um sistema que pode ser simplesmente de programação de computadores, ou seja, um computador, que na verdade vai administrar uma inteligência artificial para a resolução de problemas, para a proposição de produtos e serviços, para a identificação de clientes potenciais ou efetivos,
de maneira que eu possa personalizar o atendimento ao meu cliente para o gerenciamento de banco de dados, para identificação biométrica e por aí vai. Mas tem uma grande novidade na inteligência artificial, que é a capacidade do sistema, que pode ser um sistema meramente digital, pode ser um sistema mecatrônico e, portanto, utilizar-se no futuro, né, de sistemas que envolvam a mecânica e a eletrônica junto com a informática, que é a capacidade de se tornar inteligente, ou seja, não somente de atuar de maneira pró-reativa às demandas dos clientes, mas atuar de maneira preditiva, identificando as necessidades e desejos dos clientes potenciais ou efetivos, mas também aprendendo à medida que os clientes vão interagindo com os sistemas cibernéticos e, portanto, sendo capaz, inclusive, de propor soluções para clientes e até mesmo para a própria instituição. Portanto, uma grande parte da transformação de todo o sistema financeiro e bancário passa por entender que as tecnologias da informação e da comunicação não são somente atividades de apoio, não são somente atividades meios, mas que podem atuar diretamente na costura, na confecção de produtos e serviços, na identificação de clientes efetivos ou potenciais, atuando de maneira consultiva, de maneira preditiva, de maneira reativa e aprendendo com o cliente consumidor. E nesse interim, a gente sabe que a inteligência artificial não é simplesmente aquela que vai responder às perguntas e às demandas dos clientes, mas é aquele que tem a capacidade de aprender à medida que o seu sistema é municiado pelas interações com o próprio cliente ou com a base de clientes da instituição. Nesse sentido, então, nós temos uma grande outra novidade, que são os chatbots. É claro que o chatbot, né, até hoje, ele tinha uma função muito limitada, porque ele tinha lá determinadas perguntas que eram comuns dos clientes e ele respondia de maneira absolutamente mecânica a determinadas perguntas. Em alguns casos, ele poderia, por exemplo, levantar uma segunda via de documento, uma segunda via de conta, resolver alguns problemas, como, por exemplo, informar a instituição a respeito de falta de luz ou do não funcionamento de um app, ou contestar, por exemplo, uma conta que foi realizada no cartão de crédito que é indevida. Só que o chatbot agora, municiado lá pela inteligência artificial, ele não é capaz apenas de atuar de maneira que nós chamamos de reativa, no sentido de quando provocado, ele tem uma série de respostas pré-programadas que ele informa ao cliente ou informa à instituição. Cada vez mais, os chatbots vão atuar de maneira consultiva e preditiva. A maneira consultiva é aquela na qual eu posso consultar a inteligência artificial do banco através do chatbot para uma série de indicações ou sugestões de investimento, de aplicação, de troca de numerário, da contratação de produtos e serviços que atenda à minha necessidade e o meu desejo. Nesse sentido, a atuação do chatbot também vai ser cada vez mais preditiva, ou seja, antes mesmo do cliente manifestar o seu desejo ou a sua necessidade, ou que haja eventualmente algum tipo de problema, a inteligência artificial do chatbot identifica essa oportunidade de negócio, vai fazer a oferta do produto ou serviço para o cliente, vai criar um produto que seja personalizado para o cliente, ou vai ainda alertar a instituição para as condições com a qual o cliente interage com aquele banco, com aquela financeira ou com qualquer estrutura do mercado bancário e financeiro de uma maneira geral. Portanto, a transformação digital ela passa primeiro pela inteligência artificial e em segundo pelo chatbot. Vamos colocar isso na tela para você. Vem para cá. Então, quando a gente fala, né, a respeito de transformação digital, é importante que você se lembre, né, que
A área da tecnologia da informação e da comunicação, no passado, ela era entendida apenas, né, como uma atividade de apoio, como uma atividade meio da instituição. Só que, no momento presente, a mudança de perspectiva, né, é que a tecnologia da informação e da comunicação, ela passa a ser um meio estratégico para a identificação das necessidades e desejos dos seus clientes, para a prospecção de novos clientes, para a criação de produtos personalizados, para a criação de produtos massificados e repetíveis, escaláveis, permitindo alcançar uma maior democracia bancária e financeira. E nesse sentido, o primeiro elemento importante é a inteligência artificial. A inteligência artificial, né, que num primeiro momento ela atuava fundamentalmente de maneira reativa, ou seja, basicamente na solução de determinados problemas trazidos pelo cliente ou pelo próprio sistema bancário e financeiro, mas que cada vez mais passa a ser uma inteligência artificial preditiva, portanto capaz de prever ou de indicar, né, desejos e necessidades dos clientes, e a inteligência artificial passa a ser aquela propositiva e, portanto, capaz de propor soluções tanto para o cliente quanto para a instituição, tanto no que se refere a problemas quanto no que se refere a produtos e serviços. Então, a inteligência artificial faz parte de um amplo processo de transformação digital. E essa inteligência artificial, ela alimenta aquilo que nós chamamos de chatbots. E os chatbots, eles atuam ou atuavam até o presente momento apenas de maneira informacional, ou seja, informando os clientes da instituição a respeito das suas dúvidas na resolução de determinados tipos de problemas, na produção de respostas pré-programadas. Só que cada vez mais, alimentados pela inteligência artificial, ele atua de maneira transacional, permitindo, por exemplo, que o cliente consulte as transações que foram realizadas ou que o cliente, através do chatbot, possa realizar transações, como, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo Pix, pagamento, recebimento e transferência, realização de investimentos em renda fixa e renda variável. Eu posso comprar produtos e serviços. É a dimensão transacional. Eu tenho a dimensão preditiva, basicamente aquela que leva, né, o chatbot, através da inteligência artificial, a identificar, né, determinados problemas que possam acontecer na relação cliente e instituição, identificar, né, necessidades e desejos desse cliente, propor, né, a venda de produtos e serviços para o cliente, portanto, atuando antes mesmo que o cliente manifeste essa sua intenção. E de maneira consultiva, onde, por exemplo, eu posso aconselhar financeiramente tanto a instituição quanto os clientes na compra ou na produção de bens e serviços que sejam demandados pelos clientes consumidores. Portanto, a transformação digital, ela começa com o entendimento de que a tecnologia da informação e da comunicação não é mais somente área de apoio, área meio, mas é a atividade fim, está relacionada com a atividade fim da instituição, implica a adoção da inteligência artificial de maneira cada vez mais intensa e, através dessa, a utilização dos chatbots, de maneira consultiva, preditiva, reativa, produzindo, então, portanto, uma quantidade cada vez maior de produtos e serviços financeiros colocados à disposição de maneira absolutamente eficaz, né, chegando, portanto, com muita eficácia ao cliente, de maneira eficiente, com economia de recursos e de maneira efetiva, garantindo a democratização
do acesso ao serviço bancário e financeiro no Brasil, se utilizando lá, fundamentalmente, dos smartphones, dos tablets, dos computadores, né? Enfim, utilizando o sistema cibernético para que a gente possa fazer uma transformação e ofertar cada vez mais produtos e serviços financeiros de maneira totalmente digital. Da contratação ao encerramento, da operação, da identificação biométrica, das transações, da aquisição e do encerramento de contratos de produtos e serviços financeiros. Legal? Olha para cá, vamos revisar. O conceito de transformação digital pode ser considerado como um processo no qual as instituições se utilizam da tecnologia para garantir os seus resultados, aumentar o alcance e melhorar o seu desempenho. Sendo assim, a TI não pode ser vista apenas como uma área de apoio, mas um meio estratégico de transformação de negócio. Sendo assim, o foco das instituições financeiras voltou-se para fornecer produtos e serviços de maneira totalmente digital, permitindo a sua contratação por meio da internet, de dispositivos móveis e também de computadores pessoais. Portanto, a tecnologia na área financeira permite a análise de dados. E aqui tem uma questão importante na análise de dados, que é a ideia do Big Data. O que vem a ser o Big Data? O Big Data é uma grande coleta de informações, mas que implica também o seu tratamento. Vamos tentar entender. A coleta de informações feita pelas instituições bancárias e financeiras, tradicionalmente, era com os dados que eram administrados ou fornecidos à própria instituição. Então, eu fornecia, por exemplo, os meus dados cadastrais, como nome, filiação, endereço, telefone, identidade, CPF, e trazia comigo toda a movimentação financeira que eu realizava com a instituição e a contratação de produtos e serviços. Porém, com a transformação digital que vem acontecendo, dentre elas o Open Banking, a possibilidade de eu compartilhar meus dados cadastrais e financeiros com outras instituições do próprio mercado financeiro ou não. Mais recentemente, a ideia fundamental do Financial Open ou do Open Financial, né, que é a ideia de que eu possa compartilhar as minhas informações, não somente com as instituições financeiras, bancárias, de uma maneira geral, mas também por empresas que oferecem sistema de previdência complementar privada, seguros ou microseguros, apps de controle de finanças pessoais ou empresariais, ou ainda de investimento em renda fixa e variável. Isso me permite lá ter uma transformação na oferta de serviços e me permite também que as instituições tenham acesso a mais informações para muito além da sua base de clientes. Só que as empresas bancárias e financeiras perceberam que elas também podem prospectar novos clientes ou pode, para os clientes da sua base de dados, propor novos produtos e serviços personalizados ou não, a partir das informações que elas podem obter em outras fontes que não somente os dados cadastrais e financeiros que elas já possuem ou que com elas são compartilhados através do Open Banking ou do Financial Open, do Open Financial, né? Mas eu posso também agora obter dados através das plataformas de rede de relacionamento, dentre elas o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, ou eu posso ter uma interação com novos clientes ou com já clientes existentes através de aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp ou ainda como o Telegram, e cada vez mais a utilização da comunicação junto aos clientes através de plataformas mais modernas que atraem sobretudo os mais jovens, como o YouTube ou como o TikTok. Isso mostra de maneira muito clara que tem uma transformação em curso, não somente na prospecção de novos clientes, na oferta de produtos e serviços, mas na forma pela qual as instituições se relacionam com seus consumidores ou potenciais clientes.
E isso implica a coleta e o tratamento dessas informações, que é identificar quem é esse cliente. Portanto, claro, eu quero saber o seu perfil de idade, de renda, se ele é um investidor conservador, agressivo ou moderado. Eu quero entender quais são as plataformas, né, pelas quais ele circula. Eu quero entender qual é a linguagem que esse consumidor, né, atende melhor ou pior, se ele entra em contato com as instituições pelo smartphone, pelo tablet ou pelo computador de mesa ou notebook. Eu quero entender se ele participa de redes de relacionamento e como ele participa de cada uma dessas redes, como é que ele compra produtos e serviços. Isso tudo é o Big Data. É um grande Big Brother das empresas sobre o consumidor, efetivo ou potencial. Bacana? Continuando. Outra questão é o Machine Learning, né? Que é a capacidade dos sistemas cibernéticos de aprender com o usuário. Portanto, é a inteligência artificial que atua não só de maneira reativa, mas de maneira preditiva. O reconhecimento visual, que é a biometria de face, a biometria das digitais, e que no futuro será a biometria a partir da voz, juntando com outros dados, a automação de processo, a própria inteligência artificial, sistemas de contabilidade, né, unificados, que já começam a existir. Por exemplo, tem determinados apps, né, que já têm contrato com determinadas empresas de cartão de crédito, onde você realiza uma compra lá e ele já registra isso no seu app de controle de despesa pessoal ou empresarial. Da mesma maneira que nós temos determinados aplicativos que já te informam, né, as melhores condições para renovação do seu seguro, quais as seguradoras ofertaram as melhores propostas, quais as propostas que atendem melhor aos seus desejos e necessidades e, portanto, pode inclusive fazer uma renovação automática. O sistema de contabilidade não é só contabilidade das empresas, é a contabilidade das transações que pessoa física e pessoa jurídica executam. E, por fim, a tecnologia do blockchain, revolucionária, né, para a transmissão de dados e informações, e o uso de drone e de robôs. Pois bem, cada vez mais o mercado tem entendido que o padrão das agências bancárias precisa ser mudado, o que implica mais interatividade, mais conectividade, ou seja, a necessidade de novos modelos. A agência passou a ser vista como um espaço de autoconhecimento financeiro. E é aí que entra a inteligência artificial, o chatbot e o Big Data. Até pouco tempo, a inteligência artificial e os chatbots eram vistas pelos executivos do mercado financeiro como uma tecnologia futurista, não confiável e distante. Tudo isso mudou. Atualmente, essas soluções já fazem parte da realidade de grande parte dos bancos, empresas de investimentos e financeiras. Com a adoção de sistema inteligente, essas empresas conseguem otimizar o atendimento ao consumidor de forma personalizada, realizar avaliação de crédito, otimizar processos internos. Só para a gente ter uma ideia, pesquisa da Febraban mostra as prioridades de investimento em inteligência artificial entre 2019 e 2020. Observe que o atendimento ao cliente, que tinha 53% da prioridade em 2019, passou para 87%. Já na área de crédito, de 43% para 80%. Na biometria, de 46% para 47%. No robô Advisor, né, cai a utilização de 73% para 57%. E no jurídico, aumenta de 36% para 53%. Portanto, com a exceção do robô Advisor, nós temos o crescimento da utilização da inteligência artificial em atendimento ao cliente, crédito, biometria e também no setor jurídico. Embora pareça um paradoxo,
A tecnologia empregada nas instituições bancárias tem como principal objetivo humanizar a relação com o cliente. E a pergunta é, professor, mas isso não é uma incoerência? Não. A inteligência artificial, o chatbot, o Big Data, vai solucionar problemas, né, uma série de problemas que não demandem, né, o contato humano e que, portanto, muitas vezes é realizado com mais eficácia, com mais eficiência, com mais efetividade, e isso é muito agradável sobre a ótica do cliente também, que tem o seu atendimento das suas demandas feitas de maneira muito rápida e precisa. Porém, para problemas mais complexos ou para grupos de clientes que desejem um contato, que seja um contato mais afetivo com a instituição, fica reservada, então, a utilização de humanos. Então, é muito interessante que a solução de problemas complexos, a propositura de novos produtos e serviços, o atendimento às demandas do consumidor para aquilo que é considerado mais delicado ou sensível, ou para determinados grupos que queiram o contato com uma pessoa, isso passa a reservar, né, o contingente, né, de trabalhadores, né, daquela instituição para esse tipo de atendimento, que pode ser considerado mais pessoal, mais afetivo, mais personalizado por parte da instituição. Então, os sistemas não são excludentes, eles são complementares. Legal? Olha para cá. A maioria das instituições financeiras planeja implantar uma solução de chatbot nos próximos 12 meses. 46% já tem um projeto de bot ativo e 26% planeja lançar bots para o próximo ano, segundo a própria Febraban. Então, o chatbot, ele atua em 4 funções diferentes, né? A informacional, capaz de responder às dúvidas e interação com o usuário, a transacional, que confirma ou informa sobre transação como pagamento, compra e fatura, o preditivo, que pode dar assistência e antecipar dúvidas mais avançadas baseadas em interações anteriores, e os consultivos, que podem aconselhar financeiramente o usuário. Bom, a ideia agora, né, é o que nós chamamos de colocar o consumidor no centro. Você se lembra que num passado relativamente recente no Brasil, o centro era a instituição financeira e bancária. E o cliente, abre aspas para o que eu vou falar, ele era o pedinte de uma interação com a instituição ou com um crédito, com um produto qualquer. Agora a relação se inverteu. Com as transformações do mundo digital e o surgimento das fintechs e dos bancos digitais, houve uma mudança de 180 graus na relação. Agora é o cliente que está no centro do processo. É ele que tem que ser disputado entre as instituições. E as instituições que tiverem maior capacidade de interação eficaz, eficiente, efetiva e entendida pelo cliente como gerando valor para ele, é aquele que vai ganhar rapidamente as mentes e corações dos clientes e, portanto, tendem a apresentar padrões de lucratividade mais efetivas. Perfeito? Portanto, há uma mudança de perspectiva com a transformação, né, ocorrida no meio digital. Então, é a ideia de colocar o cliente no centro de todas as decisões. E um grande elemento é o Big Data, que é a tecnologia que permite, através das suas ferramentas, armazenar e processar grande quantidade de informações que já tem sido aplicada pelas empresas do setor financeiro. Uma das características da tecnologia, portanto, é a capacidade de cruzar uma grande quantidade de dados com diferentes bases num curto espaço de tempo. Para se ter uma ideia, a tecnologia permitiu que um banco diminuísse o seu tempo de cálculo de 96 horas para apenas 4, transformando-se em um exemplo
de automação no setor financeiro. Então, quais são as características do Big Data? Primeiro, no volume, que se refere à grande quantidade de dados gerados em diferentes ambientes com relevância para a tomada de decisões. A variedade, que descreve as diferentes formas, tipos e fontes de informação. A velocidade, que se refere à velocidade com que os dados são gerados, capturados, armazenados e processados. A veracidade, que se refere à importância da confiabilidade dos dados. O valor, que se refere ao fato de que os dados devem ter valor comercial e trazer benefício real. E a variabilidade, que descreve o fluxo de dados, nem sempre é regular e pode variar de acordo com as condições de cada momento. Para entendermos o banco e o Big Data, observe lá que quais os problemas o Big Data pode resolver. Nós vamos observar que 50% dos dos correntistas pesquisados em 42 países afirmam considerar trocar de instituição financeira. E a análise preditiva feita pelo Big Data permite saber com antecedência quais correntistas estão mais propensos a deixar a instituição. 76% dos bancos do mundo acreditam que o Big Data terá um papel fundamental para reter clientes e fidelizá-los à instituição. 71% dos bancos do mundo acreditam que para aumentar a lucratividade é necessário compreender melhor a necessidade dos clientes e a forma mais eficaz de fazê-lo é através do Big Data. 55% dos bancos acreditam que ter acesso a tempo real aos dados do cliente no momento de atendê-lo significa uma vantagem competitiva significativa sobre os seus competidores, e isso mostra que o Big Data é uma realidade de grande transformação no mercado bancário e financeiro. Ok? Encerramos então essa aula por aqui. Abraço forte para você e bons estudos. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!